O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Emílio Macedo. Emílio Macedo, bem-vindo ao Memória do Futuro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. O Emílio nasceu em 1952, em Guimarães. Vou referir aqui apenas 2 factos pelos quais é mais reconhecido na história do desporto na cidade. Ao serviço do Vitória esteve como vice-presidente entre 2004 e 2006 e como presidente entre 2007 e 2012. Para além do serviço prestado ao Vitória, é também muito reconhecido pela sua grande entrega ao Clube dos Xandinenses, verdade? Verdade. Emílio, deixa-me começar, antes de falarmos um pouco de algumas das histórias que vai ter o prazer de partilhar connosco e que muitas pessoas não conhecem, e acho que por aí a sua presença torna-se importante para falar de momentos mais polémicos, menos polémicos, para onde a conversa nos levar. Mas a verdade é que eu, quando estive a ler um pouco sobre si, percebi que o Emílio tem uma vida profissional bastante preenchida, de algum sucesso até na área da construção, e é reconhecido por isso também. E depois começo a ver várias fases da sua vida de entrega ao desporto. O que me leva já a perguntar o que é que fez o Emílio embarcar, não é? Por esta vida desportiva, porque alguém que tem uma vida profissional tão preenchida, a mim parece-me que é por pura paixão. Não sei se é por aí ou não. Diga-me das suas palavras. Olha, vem desde criança, portanto, começávamos a jogar futebol numa estrada, aqueles jogos de bairro, não é? E portanto desde miúdo que sempre gostei muito de futebol, até de desporto em geral, não só o futebol, mas o desporto. E o que me motivou na altura a criar o Sandinenses, podemos começar por aí. O clube é fundado em 1986, um clube de São Martinho de Santo, para quem não conhece, e o Emílio está na origem. Há bocadinho confidenciou-me que é o sócio número 1. Sou o sócio número 1, fundado em 1986, como acabou de nos referir, e pronto, tem feito um trajeto de 38 anos, sobretudo na formação. Hoje o Sandinenses é um clube que tem uma formação muito bem organizada. Aliás, fazemos lá um dos grandes torneios a nível nacional, que é o Guimarães Cup, que nos orgulha muito. Passam por ali na ordem dos 25 mil pessoas, pais dos miúdos, avós, tios, etc. Com uma organização espetacular. Aliás, somos reconhecidos exatamente por isso. E pronto, portanto, isso orgulha-me muito, sobretudo a formação. Formar miúdos, para mim, é dar oportunidade, não? É dar oportunidade aos miúdos, pronto. Fazê-los crescer como homens, fazê-los crescer como atletas, e isso para mim é o ponto importante da minha vida no Sandinenses. Diria que é justamente por isso que até hoje se mantém alguma ligação ao clube, e que foi isso que também o levou a olhar para a sua terra e perceber que um clube ali seria importante? Sim, aquilo nasceu do nada, portanto em 1986. Hoje orgulhámonos de ter, se calhar, o 3º melhor complexo desportivo aqui do concelho de Guimarães, porque temos neste momento um campo de relva natural, que é o campo onde a equipa sénior normalmente joga, e depois temos 2 campos sintéticos para dar as condições ideais para a prática de futebol à formação. Claro. E por isso orgulha-nos muito. Todos os dias passo por lá e gosto muito de ver miúdos com os seus 4, 5 anos já ali de volta da bola, portanto isso orgulha-nos muito. Claro, a praticar desporto, não é? Que é o que importa. E enquanto estão lá, não estão a fazer outras coisas que se calhar não são tão boas como estar lá a promoverem-se. Ou presa à eletrónica, não é? Que hoje em dia também sugere. Infelizmente, redes sociais, etc. É verdade. Por isso, orgulha-me muito, e acho que os guimaranenses também se orgulham
daquele clube que neste momento está no Campeonato de Portugal. Já me disse que nos Sandinenses sente muito orgulho e talvez diga que um dos pontos altos para si daquele clube será esta tradição na formação, não é? Que conseguiu manter, que às vezes é tão importante quanto atingir títulos ou outros lugares na tabela classificativa. Eu sei que o Emílio voltou ao clube em 2003, não é? Depois de estar afastado, digamos, como presidente. A minha curiosidade é perceber o que é que encontrou nos Sandinenses quando voltou em 2003 e como é que foi possível também os Sandinenses hoje serem um clube reconhecido por essas boas condições, pela boa instalação que têm? Não, eu saí em 2003, 2004, quando fui vice-presidente com o Sr. Vítor Magalhães e depois fui candidato, portanto, em 2007 e estive na presidência do Vitória desde 2007 até 2012. Sim. Teve bons e maus momentos, como tudo na vida, não é? Mas acho que, pronto, a paixão... Não, mas o que eu lhe perguntava era, durante esse tempo em que esteve no Vitória, e eu bem sei que mantém uma ligação por paixão e de terra, não é? Com os sandinenses, o que eu lhe pergunto é, como é que foi possível os sandinenses construírem todas aquelas instalações e hoje serem um clube em Guimarães reconhecido pela boa formação que têm? Qual foi o plano, que ajudas tiveram, como é que foi possível chegar a esse ponto, não é? Aquilo foi uma paixão, quer dizer, da empresa que eu represento também, que comprámos os terrenos e depois oferecemos os terrenos, digamos, ao clube, que foram à volta de... É uma prenda para a sua terra, 25 mil metros quadrados, onde fizemos o parque de estacionamento, onde fizemos os 2 campos sintéticos, e o primeiro campo comprámos, ainda hoje tem o nome de Dona Maria Teresa, porque é a tia do Dr. Pinto Balsemão. Ainda hoje perpétua, infelizmente já faleceu, mas o campo Dona Maria Teresa tem o nome ainda do primeiro terreno que nós adquirimos, ainda me lembro, por 200 contos, para fazer o primeiro campo. Mas ele já tinha esse nome quando vocês o compraram? Não. Era uma quinta que era da Dona Maria Teresa. Okay, e que nós comprámos o terreno e então demos-lhe o nome da senhora. Está aí um facto interessante que muitas pessoas não conhecem. Ainda hoje falo muitas vezes com o filho, o Dr. António Torres Pereira, pessoa boa, e portanto ainda tenho ali uma quinta também e venho aqui de vez em quando. E isso vai perpetuar enquanto a gente por ali andar, não é? Claro, a história é importante. Que significado acredita que esse clube tem hoje para a sua terra? Tantos anos depois, à distância do tempo, quando olha para toda aquela obra que foi feita nos Sandinenses, a formação, que já bem me disse que o orgulha bastante, e só pode orgulhar, porque é tão importante o desporto para conhecermos o que é uma vida ativa depois em adulto e saudável. Que importância aquele clube teve para a sua terra? Hoje consegue avaliar isso? Consigo. Hoje o nome da terra, o Sandinense, está ali gravado, digamos, no primeiro lugar, porque Santo São Martinho é conhecido pelos sandinenses também, não é? Portanto, toda a gente reconhece que realmente o clube é muito importante para a terra. E é reconhecido realmente pela freguesia, pelos adeptos, pelos sócios, pela paixão que eles têm em ir aos jogos. E o dia-a-dia, digamos, dos pais que transportam os miúdos para os treinos, aquilo é um envolvente muito grande. As pessoas que ali vivem? Une muito as pessoas que ali vivem. É evidente que há sempre um ou outro que é sempre do contra, mas na generalidade acho que une muito a freguesia. Claro. Propunha viajarmos até ao Vitória Sport Clube, pode ser? Pode. Um clube que é que se confunde. Aqui em Guimarães o Vitória Sport Clube confunde-se com ser vimaranense, não é? A paixão pelo clube é tão grande que se confunde um pouco, não é? Entre ser vitoriano e vimaranense. Pelo menos é a ideia que passa para quem está de fora. O Emílio, que foi presidente do clube, e já vamos falar de outras circunstâncias, gostava de ouvir da sua opinião, até porque a sua presidência está ligada a factos muito engraçados da história que já vamos por lá passar, mas justamente por esses factos acho que o Emílio é a pessoa certa para me responder a uma pergunta que muitas pessoas nem sempre me conseguem dar uma resposta.
Porquê é que acredita que existe esta circunstância do vitoriano e o vimaranense quase serem uma coisa só, do clube ser algo que representa tanto as pessoas de Guimarães? Porque é que estão tão ligadas a um clube de futebol? Eu acho que são únicos a nível nacional, porque quem é de Vitória não tem outro clube, mas é um mito, portanto, já há muitos anos que o Vitória foi sempre assim, continua a ser e vai continuar a ser. Portanto, acho que é um clube diferente, é um clube que tem altos e baixos, como todos os clubes podem ter. Na minha passagem nos 5 anos, passei ali por grandes sacrifícios também. Como é que é ser presidente de um clube com adeptos tão intensos como são os vitorianos? Olha, vou-lhe dar um exemplo, quando entrei em 2007, a 7 de março. Uhum. Sim, esteve como presidente em 2007 e 2012. Tínhamos 12 pontos de atraso para subir de divisão quando o Vitória desceu de divisão e conseguimos pelo menos obter o segundo lugar que deu acesso à Liga Principal. E no mesmo ano ainda ficaram no terceiro lugar do campeonato. E aquilo movimentou todos os vimaranenses, vitorianos, vimaranenses, etc. Porque quando subimos, por exemplo, em Gondomar, 70% das pessoas não tinham lugar no estádio, mas estavam cá fora à espera que nós ganhássemos o jogo que era ali a subida de divisão. E a alegria daquela gente realmente no Toural foi uma coisa do outro mundo. É? Para quem não estava lá, como é que se pode descrever a cidade nesse dia? Foi um momento único. Foram horas de festa? Horas de festa até de manhã. A sério? Nós, para chegarmos daqui da autoestrada até ao Toural, levou-nos para algumas 2 horas. Porque era tanta gente a acompanhar, que acompanhar o autocarro, que foi uma coisa deslumbrante. Engraçado, o futebol faz mesmo isto às pessoas, não é? Mexe mesmo com as emoções. Eu acho que é por todas as pessoas estarem unidas por um motivo só, não é? É a paixão. Que não é fácil no dia-a-dia nós estarmos todos de acordo com uma coisa só, não é? Nesse último jogo aqui em Guimarães estavam 35 mil pessoas dentro do estádio. Estavam 30 mil, mas estava tanta gente cá fora que acabei por autorizar a deixar entrar as pessoas, porque realmente aquilo era uma paixão que... Pronto. Acho que me responde de uma boa maneira quando eu pergunto o porquê não é de se confundir, é justamente por isso, porque os vimaranenses sentem o Vitória Sport Clube como parte da cidade e da identidade deles, não é? E da vida deles. Há muita gente que dá a vida pelo Vitória, portanto, a paixão é uma paixão que não tem fim. E na sua vida também deve ter deixado algumas marcas, e vamos então ao início das coisas. Começo por perguntar justamente isto. O Emílio candidata-se numa altura muito complicada do Vitória Sport Clube, porque encontrava-se na Liga de Honra, com uma certa crise financeira também. O que é que o levou a candidatar-se? Foi pura paixão pelo clube? Tinha um plano já bem definido que o queria implementar? Que circunstâncias foram essas que o levou a candidatar-se à presidência, da qual ganhou com relevo significante, com mais de 60% dos votos? O que me levou foi a paixão. A paixão que eu tive sempre pelo futebol e pelo Vitória também. Foi uma candidatura, pronto, que ganhei exatamente com 67% dos votos. Os planos era ganhar, era por Vitória, digamos na liga que sempre esteve, não é? Portanto, que merecia estar. Isso foi um trabalho muito árduo, recordo-me perfeitamente bem. O acompanhamento que demos ao treinador, ao que ajuda, que fez um trabalho exemplar. A toda a direção, a todos os atletas, nós estávamos permanentemente com eles. Por exemplo, fazemos todas as semanas um jantar em grupo, e pronto, e conseguimos efetivamente atingir esses objetivos, que foi a subida de divisão, que foi muito importante, muito importante para o clube, porque há clubes
históricos aqui no país que desceram de divisão, por exemplo, a Académica, o Vitória de Setúbal e outros, e que nunca mais conseguiram subir e acabou no que acabou, não é? Claro, e é importante falarmos justamente desse pormenor e de como é que as coisas foram possíveis. Mas deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque eu acho que também importa perceber, para quem for ouvir isto daqui a uns anos, porque é que o Vitória Sport Clube vai parar à Liga de Honra, não é? Como é que chega a uma crise financeira? O Emílio, depois de lá estar como presidente, hoje conseguiria, em poucas palavras, explicar-nos o porquê de ter existido este momento da história, não é, do Vitória, que revela uma certa crise, tanto ao nível de jogadores como financeiro, não por acaso vai parar à Liga de Honra. O que é que acha que isso aconteceu no Vitória? Olha, o Vitória desceu com um plantel rico. As coisas não correram bem, infelizmente, porque nunca conseguiu ter uma equipa. Depois, porque tinha bons jogadores, tinha um plantel rico, não tinha, digamos, uma equipa. E quando se anda cá em baixo, na tabela classificativa, as coisas correm, às vezes, muito mal. E foi o que aconteceu. Jogadores desmoralizados? Desmoralizados, às vezes a mensagem não passa. Quando as coisas correm mal, correm mesmo mal. Não foi por falta de jogadores de qualidade que o Vitória tinha, mas sim, pronto, uma coisa que aconteceu, que já não acontecia há 54 ou 56 anos. Felizmente que o Vitória conseguiu subir. Também não tínhamos dinheiro. Eu estava a pensar nisso, porque a qualidade dos jogadores por vezes não basta. A primeira coisa que fizemos foi avalizar 3,5 milhões de euros na altura para cumprir os nossos deveres aos jogadores. Quando assume a presidência? Quando assume a presidência. Okay. Não tínhamos televisão, dinheiro de televisão, porque na segunda divisão ou na segunda liga o caixa era pequeno. E de maneira que foi importante, o mais importante foi realmente o clube ter subido de divisão. Não deve ter sido por falta de apoio dos adeptos, porque justamente o Emílio é a pessoa certa para me responder também a isto. Mito ou verdade? Disseram-me que, durante este tempo que o Vitória Sport Clube esteve na Liga de Honra, conseguiu ter um elevado número de assistências permanente em estádio e ainda aumentou o número de sócios. Isto é verdade? É verdade. Aliás, o estádio estava sempre cheio. E a nossa caminhada começou logo em Chaves. Depois jogámos aqui com o Rio Ave, que o Coentrão foi expulso, e nós ganhámos 3-1. Portanto, foi muito importante esse jogo, porque o Rio Ave estava à nossa frente. E portanto foi um dos momentos mais importantes, digamos, na vida de Vitória. Pois, claro que sim. E porquê que acha que aconteceu esta circunstância de, apesar do clube estar numa fase pior, porque não estava a disputar no campeonato que pretendia e para a qualidade dos jogadores que tinha, como já o Emílio disse, porquê que acha que foi possível ainda por cima aumentar o número de inscrições? Houve algum movimento no clube para que isso acontecesse? Houve alguém no clube que tentou chegar a um maior número de adeptos? Foi alguém que preparou, alguém das claques? Ou isto aconteceu naturalmente? Consegue explicar-nos porque é que isto acontece? Aquilo aconteceu com a paixão dos adeptos, porque os adeptos é que fizeram, efetivamente, quiseram-se fazer sócios, muita gente. Julgo que tínhamos na altura 30 mil sócios ou dentro disso, e portanto foi os próprios associados e os próprios vimaranenses que fizeram com que isso pudesse acontecer, não é? Que era uma circunstância importante também, não é? Conseguir ter mais apoio financeiro através de sócios, não é? Eles talvez percebessem que a equipa também precisava desse apoio financeiro. Era uma das coisas mais importantes, e efetivamente foi a subida da divisão. Claro que sim. Diga-me uma coisa, falando em ascensão, porque estamos cada vez na nossa conversa a falar de uma fase gradual do Vitória, e o Emílio acompanhou justamente isso, eu acho que há outro ponto alto da sua presidência, não só o mérito do Vitória ter subido de divisão, mas também a contratação de Rui Vitória. Concorda comigo?
Concordo, mas antes disso fizemos, portanto, um terceiro lugar no ano seguinte. Sim, é verdade, é algo que convém dizer, porque no mesmo ano que o Vitória Sport Clube sobe divisão, também consegue no ano seguinte, chegar ao terceiro lugar, em 2008. E só não ficámos em segundo por... Explica-me porque não, porque é que não aconteceu. Porque não nos deixaram. Porque no jogo de Setúbal e do Belenenses, nós tivéssemos ganho, ficávamos em segundo lugar, mas não nos deixaram. Ainda me recordo perfeitamente bem. Árbitro, acha que foi uma arbitragem? No Belenenses, o terceiro golo do Gilás, que foi anulado, que era um golo limpo hoje, com o VAR. De certeza absoluta que tínhamos feito... Há mais tecnologia, não é, para a peritagem. Um segundo lugar. E depois, para a história, ficou realmente aquele jogo de Basileia que... Ui, já lá vamos, são anos depois, já são muitos anos depois da nossa... São um bocadinho, um pouco depois. Portanto, foi um campeonato muito bem conseguido. É interessante as pessoas perceberem como é que conseguiu chegar a um terceiro lugar, não é? Um clube que estava na Liga de Honra e rapidamente fica no terceiro lugar. Explique-me um pouquinho, quem era o treinador nesse momento? Houve novas contratações de jogadores? O que é que se fez dentro do clube para que fosse possível essa ascensão tão rápida? Nós só contratámos aqui com as possibilidades que tínhamos, não é? Claro. Mantemos praticamente uma grande parte dos jogadores, dos jogadores do ano anterior, e fomos buscar um ou outro jogador para o setor que necessitávamos. E, portanto, fizemos uma boa campanha. Foi uma boa campanha que não é todos os anos que o Vitória consegue um terceiro lugar, não é? Claro. Quem era o treinador na altura? Manuel Cajuda. Ainda era o Cajuda. Ainda era o Cajuda. Pois, claro que sim. Vamos então falar ao Rui Vitória. Peço desculpa se passei à frente essa parte, depois. Porque há que dar um mérito ao Cajuda, como é lógico, e também a todas as pessoas que ajudaram para essa ascensão do Vitória para rapidamente sair da Liga de Honra. Tenho aqui uma frase que retirei justamente que fala do Rui Vitória e que eu gostava de a ler, e foi uma declaração sua à Rádio Renascença, que acho que é um bom ponto de partida para nos explicar o porquê de ter escolhido Rui Vitória e o significado que este treinador possa ter tido para o clube. Numa declaração, o Emílio diz: o Rui Vitória é uma pessoa com um caráter muito forte, por isso vai reagir com naturalidade a esta situação, vai continuar a ser um grande treinador, porque o é, portanto as coisas vão sorrir-lhe da melhor forma, isto quando ele sai do Vitória. Mas quer dizer, é uma declaração sua que... limpa, humilde, que transmite alguns elogios ao Rui Vitória, e por isso eu pergunto, em que circunstâncias surgiu a contratação do Rui Vitória? O Rui Vitória veio para o Vitória, portanto, já foi o segundo treinador que fomos buscar a Paz de Ferreira. Na altura, o professor Manuel Machado andava desiludido, digamos, foi ele que pediu que se queria ir embora. Na altura... Também já esteve connosco aqui no programa. E então a pessoa com quem nós tínhamos mais identificado era realmente o Rui Vitória. Na altura, pronto, falámos com a direção do Paços de Ferreira e eles aceitaram como contrapartida de uma verba que, a salvo erro, foram 60 mil euros. Ainda se lembra. E que fez aqui um bom trabalho em Guimarães, com algumas dificuldades que a gente tinha em termos financeiros, até com salários em atraso. Mas ele realmente foi um homem que pautou, digamos, sempre pela positiva e que fez aqui um trabalho excelente. Claro que sim. Que tipo de homem era o Rui Vitória com os jogadores, com o clube? E eu faço estas perguntas porque acho que é interessante ouvir das suas palavras, também porque é o Rui Vitória que consegue com a equipa a conquista da primeira taça de Portugal para o clube. Eu acho que é por isso que é importante falarmos um pouquinho do Rui Vitória, porque há um mérito. Depois do Vitória ele vai para o Benfica, certo? É depois da conquista da taça que o Benfica lhe faz o convite. Mas o que é certo é que aqui ainda deixa esse marco. Que homem era este? Como é que foi possível o clube chegar à conquista da taça, não é? Como é que era a ligação do Rui Vitória com os jogadores, este dia-a-dia? O que é que nos poderia descrever? O Rui Vitória é um homem de bom senso, portanto é um indivíduo que trabalha muito, é honesto, conversa com as pessoas, não se põe em bicos de pés por ganhar isto ou ganhar aquilo, e portanto foi sempre uma pessoa que
portanto, que eu sempre tive boa relação com ele e que ainda hoje deixou marcas aqui em Guimarães. Portanto, é um homem que trabalha de manhã à noite, não tem hora de começar, não tem hora de acabar. E teve aqui outro treinador também que era do mesmo género. Qual? Que era o Paulo Sérgio, que na altura foi para o Sporting. O Sporting quis contratar o Paulo Sérgio, ainda recebemos 700 mil euros, vendeu por 700 mil euros ao Sporting, e portanto, mas o Rio Vitória era um caso especial. Como o Paulo Sérgio também era um indivíduo que também trabalhava muito, muito organizados, tanto um como o outro, pessoas com caráter, foi das melhores coisas que eu tive no futebol. É esse o perfil certo, pela sua experiência que teve enquanto presidente de um clube, é esse o perfil que é necessário de estabelecer, é esse o perfil necessário para estabelecer uma boa relação com os jogadores, uma relação quase de igual para igual e que demonstre tanto trabalho quanto aquele que o jogador emprega em campo? Mas hoje qualquer treinador, se não tiver um caráter e tratar bem os jogadores, é complicado, não é? Se for um treinador, portanto, conflituoso, com certeza que não vai a lado nenhum. Sim. Também não pode ser bonzinho demais, não é? Mas tem que ter ali um certo perfil para em termos pedagógicos, para saber tratar os jogadores como deve ser. Claro. Até as coisas já evoluíram tanto e dá-se tanta atenção à parte psicológica, não é? Que eram... E temos termos e formas de trabalhar hoje em dia dentro de um clube que há 20 anos não existiam, não é? Isso será... e depois em termos organizativos, não é? Porque é muito importante preparar os treinos, preparar os jogos, e portanto o Rio Vitória foi uma das pessoas que não trabalhou comigo muito tempo, que depois portanto eu fui-me embora, mas foi uma das pessoas que me marcou muito, quer a mim, quer ao Vitória. Deve ser um marco para si. Eu estava a ouvi-lo dizer fui-me embora e realmente não podemos deixar de falar isso. Deve ter sido um marco na sua vida pessoal, não só profissional, porque o Emílio sai do Vitória antes da conquista da taça, certo? Eu sei, fomos no final da Taça de Portugal também. Perdemos 6-2 com o Porto. Mas chegaram lá? Na época, 2 épocas antes. O Vitória ganhou a Taça de Portugal praticamente com o plantel que eu lhes deixei ficar, que era um plantel rico, com miúdos que o Rio Vitória lançou, porque também não havia dinheiro para ir buscar alguns jogadores de mais renome, e de maneira que lançou alguns miúdos, uma série deles, o Paulo Oliveira, o Ricardinho, que depois foi para o Porto, o Tiago Rodrigues, o Tomané, há uma série de miúdos e gostaria também de referir que no meu tempo, agora não sei como é que aquilo funciona, mas a formação funcionava muito bem. Haviam regras também e colhemos os frutos realmente daquela boa organização da formação. Hoje também temos aqui alguns jogadores que vêm da formação e de maneira que sentia-me feliz também na formação porque deram os seus frutos. Claro. Onde é que o Emílio estava nesta fase tão polémica para o clube e que poderia ter sido outra a história do Vitória Sport Clube se tivesse essa conquista nesse jogo do Basileia? Gostava de ouvir das suas palavras, que nos contasse o que aconteceu. O Emílio já não era presidente, há de ter era presidente. Já ainda estava, foi antes de se demitir. Não, aquilo foi em 2008. Basileia. Como é que essa... Sim, na taça é que já se tinha demitido, peço desculpa, agora quem se perdeu na conversa foi eu. Nesse momento em que nós temos inclusive o presidente da UEFA a referir em como o jogo não tinha sido justo, não é? Por uma falha na arbitragem, como é que para si
lhe caiu esse momento e o que é que acha que um jogo que tivesse sido limpo, não é, poderia ter representado para a história do Vitória daí para a frente e até para a sua presidência? Se calhar outras coisas podiam ter acontecido. Como é que viveu todo esse momento? Olha, foi um momento muito triste, quer para mim, quer para a nação vitoriana, porque de facto aquilo foi um roubo de igreja. Na altura, aquele golo mesmo a acabar do Roberto era um golo que nos dava na ordem dos 10 milhões de euros e consequentemente participar na Liga dos Campeões, que seria um marco histórico também para o Vitória. Pois é. Além de não participarmos, digamos, na Liga dos Campeões, ficámos pela pré-eliminatória, o Vitória ficou prejudicado numa verba que se calhar pagava o passivo praticamente todo do Vitória na altura. Pá, sério? E com certeza que participar na Liga dos Campeões tem um rosto muito maior e uma visibilidade muito maior do que jogar na Liga Conferência ou na Liga Europa, portanto foi muito triste, foi muito complicado. Sim, há bocadinho o Emílio confidenciou-me que até esteve assim uns bons minutos sem ver, não é? Que teve a poucos minutos de alguma coisa lhe ter ocorrido pior, não é? Foi complicado e aquilo, pronto, realmente depois o Platini deu-nos razão, mas tenho a declaração dele. A gente com a razão não vive. Como presidente da UEFA, sinto-me desolado, assim como o árbitro assistente. Seguramente que aquela decisão vai alterar a vida do clube português por não ter sido qualificado. Pois. O próprio admite. Admito, porque realmente era a verdade. Aliás, não foi a verdade esportiva, aquilo foi uma verdade de um roubo de igreja. Foi muito complicado. Portanto, e se calhar nessa altura seria o relançamento do Vitória para uns voos se calhar ainda muito maiores do que aquilo hoje o Vitória está. Já passaram quase 20 anos desse momento. Como é que o Emílio se sente a nível pessoal quando pensa nesse momento? Porque esse momento também poderia ter sido muito importante para aquilo que depois foi os anos seguintes da sua presidência. Hoje, em termos pessoais, a sério, que hoje o estou a obrigar a pensar nisso, não é? Obrigar, salvo seja, como é que olha para esse momento? Que marcos lhe deixou também a si? Olha, ainda hoje, quando me lembra, claro que fico revoltado, não é? Ainda sente revolta? Ainda sinto revolta, porque realmente ia ser um marco histórico, digamos, para o Vitória naquela altura, pronto. Agora parece que ainda estou a ver o lance do lado esquerdo, a vir para o Roberto marcar o golo, que parece que estou a ver ainda a jogada, digamos, desse lance que nos permite... Acha que poderia ter evitado a sua demissão, por exemplo, ou não? Saiu do Vitória porque tinha mesmo que sair? Não, havia muita contestação e eu não tenho problema nenhum em o dizer. Enquanto esteve no Vitória, esteve lá de alma e coração. E, portanto, havia uma revolta dos adeptos, não sei porquê, mas pronto. Havia críticas à gestão financeira, não é? Porque quando um clube tem uma certa crise financeira, há sempre revolta e crítica, não é? Mas as circunstâncias eram muitas, não é? Se calhar os problemas já vinham de há uns anos atrás. Mas se calhar hoje o Vitória está muito pior do que aquilo que estava na altura, em termos financeiros, não é? E, portanto, vai vivendo com grandes dificuldades, penso eu com grandes dificuldades, porque, coitado de quem tem que resolver esses problemas, não é verdade? Não é fácil, e eu passei momentos difíceis, eu e aquilo que ainda mais ficava, digamos, envergonhado, e até era meter a família dentro do presidente. Porque os insultos, eu tenho filhos, tenho netos, tenho nora, tenho genro e portanto tenho filhos e tenho uma esposa há 50 anos e portanto aquilo custou-me muito, e foi a partir daí que eu entendi que devia pedir admissão. Viveu quase um ponto alto para o clube, mas que não deixa de o ser, porque a verdade é que vem de uma Liga de Honra e consegue um terceiro lugar, consegue estar num jogo para quase chegar à Liga dos Campeões.
viveu esse momento alto de algum dissabor e depois não viveu um momento alto que de facto se concretiza, que é a conquista da taça com Rui Vitória. Fica-te satisfeito também. Porque antes disso já se tinha admitido. Tínhamos no final. Onde é que estava a ver esse jogo? Em casa. Em casa? Gosto muito de ver em casa. Ia lhe perguntar se estava no Jamor, mas não. Não. Fiquei, e claro que apesar de ter saído, em casa, acompanhei... sentiu que aquilo também era parte do seu trabalho. Claro, a maior parte dos jogadores vem da anterior direção, portanto não é para tirar mérito, digamos, à direção que ganhou a Taça de Portugal, mas a maior parte dos jogadores eram jogadores que a gente deixou ficar no Vitória, jogadores com qualidade. Sim, claro, se não tivesse qualidade, com certeza que também não ganhavam a Taça de Portugal. Estava a pensar agora, estávamos a falar desse jogo e estava a pensar naquele relato que me fez há pouco, em que disse que quase passou mal mesmo, não é? Fisicamente, quando há aquele grande desastre em Basileia com o Vitória Sport Clube. Isto levou-me a pensar que muito provavelmente todos estes anos que se entregou ao Vitória Sport Clube também devem ter mexido muito com a sua vida pessoal. E profissional. Perdi muito tempo. Deixou? Hoje, quando pensa nisso, já lá vão tantos anos, não é? Consegue fazer essa análise? Que marcos deixou? Felizmente a empresa é constituída por 4 irmãos. Okay. E portanto nós arranjámos sempre formas das empresas, portanto, continuarem, não é? A trabalhar. Mas perdi a maior parte do meu tempo, digamos, no complexo. Resolver. É que no Vitória, e penso que noutros clubes é a mesma coisa, há problemas todos os dias. Ou é uma coisa ou é outra, há sempre problemas para resolver. E portanto hoje quase que é preciso, digamos, um presidente estar a tempo inteiro no clube. O Emílio não tinha esse tempo na altura? Quase entregar-se a sério? Mas quase tinha isso e delegava, portanto tinha uma direção, tinha os vice-presidentes, tinha o diretor desportivo, tínhamos os funcionários que também nos ajudavam a tratar dos assuntos, portanto as coisas estavam organizadas, isso não tenho dúvida nenhuma. E é uma coisa muito importante, nós reuníamos todas as segundas-feiras a direção com atas. Portanto, ali não se fazia nada no Vitória sem os vice-presidentes, pelo menos os vice-presidentes que estavam reunimos todas as semanas para discutir os interesses do Vitória. O Emílio diz que foi um presidente muito criticado e que a sua família sofreu com isso, e com certeza que sim, porque depois há também alguns, digamos, há parte judicial, não é, que também é envolvida. Mas a verdade é que é um presidente que faz parte de marcos do Vitória muito importantes, que a história não apaga, não é? E nós referimos aqui algum deles. Por isso pergunto-lhe, antes ainda de terminarmos a nossa conversa, sendo Emílio um homem que tem uma vida profissional tão ativa e de relevo, que conseguiu as suas conquistas, que nada tem a ver com o futebol e que continua até hoje, quais as lições que conseguiu retirar para a sua vida profissional e pessoal por estas passagens? Eu digo pelo Vitória Sport Clube porque é onde há casos mais polémicos e porque é um clube que chega a mais vimaranenses, porque o xandinense a mim parece-me que é por pura paixão e que nunca se irá desligar do clube, sempre que possa irá ajudar. Portanto, esta minha pergunta vai mais direcionada para o seu tempo no Vitória. Que lições conseguiu retirar para si, para a sua vida pessoal e profissional, com todas estas experiências na vida do futebol, não é? Que é algo que muitas pessoas pensam, conhecem, mas não conhecem. Não, na minha vida profissional, portanto, nunca teve problemas, graças a Deus, de maior, portanto. Trato os clientes como amigos, como família, portanto, não tenho problema nenhum. Ali no Vitória há coisas mágoas que eu ainda hoje as tenho comigo, como é evidente, e vou-as aqui referir. Como é que é possível? Quando saímos do Vitória, eu e a direção tínhamos lá avalizados à volta de 7 milhões de euros. Avalizados, não tínhamos lá o dinheiro, mas tínhamos avalizados. Se o Vitória não pagasse, nós é que teríamos que pagar.
ainda conseguem, numa direção, mover um processo disciplinar para me tirar de sócio do Vitória. Isso é uma das maiores mágoas que eu tenho comigo, porque nunca me servi do Vitória para nada. Aliás, estive ali para servir o Vitória. Sim, mas digo não precisava do dinheiro do Vitória, não, mesmo. Não, nem as nossas contas eram contas que toda a gente sabia. Não havia contratações que fosse o Emílio sozinho, que não fosse 1 ou 2 diretores e o diretor-geral. Portanto, eu estou de consciência tranquila. E essa mágoa é uma das mágoas grandes que eu tenho na minha vida, efetivamente, de me quererem sanar de sócio da Vitória. Injustamente. Sendo que é um dos poucos presidentes que ainda hoje vai ao estádio ver os jogos, ainda por cima. Eu acho que isso diz muito. Vou ver os jogos todos e quero agradecer aqui às direções que me convidam para ir para o camarote presidencial, porque acho que é o lugar que todos os ex-presidentes deviam estar, na minha opinião. Porque todos contribuíram. Porque todos contribuíram, melhor ou pior, portanto todos contribuíram para que hoje a Vitória ainda continue. E portanto acho que vou ver a Vitória porque gosto do Vitória e sou convidado. Se não fosse convidado, tenho as minhas cotinhas em dia, também teria outro lugar para ir. O Emílio é um homem que deixa muitos marcos em Guimarães, não só na área da construção, como tudo aquilo que pôde fazer pelos sandinenses, e é um clube que eu espero que perdure sinceramente nesta parte da formação, porque é fundamental a vários níveis, não só pensando no futebol, pensando mesmo nessas crianças e na atividade que elas conseguem ter desportiva. Está ligado aqui a alguns marcos do Vitória que muito provavelmente não se irão repetir na história, e é um homem de Guimarães, das Taipas, por isso gostava de terminar a nossa conversa com esta pergunta. Guimarães, o que significa para si? Muito. É o meu cantinho. Eu posso ir de férias, sei lá, 1 semana, 2 semanas, mas estou sempre ansioso por regressar a casa. A casa e a Guimarães, não é? Portanto, sinto-me bem. Sou uma pessoa respeitadora, respeito toda a gente, as pessoas também me respeitam em termos gerais, pronto. Fui um pouco apupado, digamos, numa fase menos boa de Vitória, mas que saí de cara levantada, dever cumprido, e se calhar hoje não voltaria. Olha que termina de uma forma sincera. Também é importante sabermos dizer não e respeitar um tempo, não é? Porque as coisas aconteceram e que não tem de se voltar a repetir. Aliás, a gente tem idade e o tempo tem o seu tempo. Hoje, se calhar, com esta idade já não tinha a capacidade que tinha há 15 ou 16 ou 17 anos atrás. Ah, sim. Agora não dava para estar a assistir a um gol roubado e que mudou toda a história do Vitória, não é? O coração podia não aguentar. Já tive que meter um pacemaker, portanto já tenho um pacemaker, portanto não convém. Muito obrigada pela sua presença, Emílio. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Espero que não tenha ficado grandes coisas por dizer e que lhe tenha dado a oportunidade de contar a história pelas suas palavras. Não, há sempre coisas que ficam por dizer, mas penso que em termos gerais que as coisas que foram ditas e ditas com sinceridade. Não estou aqui a esconder nada porque não tenho nada a esconder de ninguém. É. Quer na minha vida profissional, quer na minha vida desportiva. Obrigada. Obrigado, eu. Shine.